Uma das minhas maiores angústias hoje em dia é que as pessoas não sabem para que serve o jornalismo. E as pessoas não sabem para que servem os jornalistas. E elas têm o direito de não saber, porque o jornalismo se perdeu também. São duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo esses jornais que a gente cansa de criticar, ou cansou de criticar, quando eles ainda eram relevantes, eles foram muito importantes para o Brasil, o seu Brasil que é hoje. E a gente se esquece disso. A gente se esquece disso porque, nesse momento, a gente viu um fenômeno que tem dois lados. O primeiro é que houve uma crise do modelo de financiamento do jornalismo, que sempre foi, no Brasil, muito concentrado, mas que vivia basicamente de anúncio. O que aconteceu? Duas empresas, significa que é mais concentrado ainda, Google e Facebook, roubaram todos os anúncios dos jornais. Roubaram não, foi tudo legal. Sem ter leis nacionais, conseguiram reunir a grande quantidade de anúncios que se realiza no mundo. Hoje, Google e Facebook juntos são responsáveis por 60% dos anúncios da verba de publicidade do mundo inteiro. Esse dinheiro não fica no Brasil. Quando eu contrato um anúncio do Google, eu pago para o Google Estados Unidos. Se esse anúncio reverte para mim, é o Google Estados Unidos que reverte para mim. Não tem uma taxa que é paga no Brasil, não tem uma empresa brasileira que media isso. Então, houve uma concentração que é muito maior do que era a concentração dos veículos, que eram 6 famílias brasileiras, pelo menos. Esse enxugamento de fundos fez com que os jornais se perdessem absolutamente. Então, a primeira coisa que você faz, demitir jornalistas experientes e jornalistas investigativos. Aí você começa a apostar em coisas que dá clique. Você começa a apostar em bobagens, listas, fofoca. Os jornais, eles se perderam e eles deixaram de fazer o que é o mais essencial. Relatar as coisas que estão acontecendo com uma boa hierarquia e com apelo e investigar o que ninguém está sabendo. Nesse processo, eu acho que houve um descolamento, que também eu digo, graças a Deus, entre os jornalistas e os donos de jornal. E a partir mais ou menos de 2013, a gente foi um pouquinho pioneiro, mas a partir de junho de 2013, teve muitos jornalistas, inclusive muitos jornalistas da Folha, que saíram do jornal porque estavam muito revoltados com a cobertura que estava sendo dada àquele movimento, que era um movimento de revolta social popular, e a cobertura era muito preconceituosa contra aqueles meninos que estavam na rua. 70 vândalos são presos, essa é a capa do Globo. E os jornalistas começaram a fundar veículos independentes. Por quê? Porque também a disrupção da internet permite que um grupo pequeno de pessoas se junte para criar um grupo, um canal, um veículo. Hoje em dia, um programa de TV, como é o ICL, um podcast, uma página. Então, a agência pública foi fundada em 2011, um pouco aproveitando da materialidade que permitia que um grupo de pessoas bem pequeno, a gente fundou, éramos 2 pessoas, pudéssemos nos dedicar a um tipo de conteúdo que ninguém estava fazendo, que era jornalismo investigativo. Só que, ao mesmo tempo em que um veículo como a Pública começou a existir, passou a existir uma questão que eu acho que é geracional e eu acho que não tem a ver com esquerda ou com direita, que é uma visão de que o jornalismo não serve para nada e de que os jornalistas são sempre seres interessados em preservar um interesse ou outro. E que atacar jornalista é bom. Eu nasci em 79, no ano da redemocratização. Quando eu fui fazer jornalismo, eu falava que eu ia fazer jornalismo, as pessoas ficavam felizes. As pessoas falavam, pô, parabéns, você vai fazer jornalismo. Hoje em dia, eu cansei de estar em Uber ou de estar não sei onde, a pessoa me perguntar se eu sou jornalista, a pessoa olhar feio para mim e falar, você é daquelas que enganam o povo. Isso me aflige porque atacar jornalista é o que todo mundo que quer manipular as pessoas quer. Seja da esquerda, seja da direita. Agora, o Donald Trump, ele tem uma fala que eu acho muito, muito relevante, muito reveladora. Assim que ele tinha ganhado a eleição, ele foi entrevistado para o 60 Minutes, que é um programa americano, e ele começou a atacar a imprensa e tal. Depois da entrevista, a jornalista falou para ele, falou, tudo bem, você atacou a imprensa durante a campanha, mas agora você ganhou, você vai continuar atacando a imprensa? Aí ele falou, sim, porque quando vocês publicarem algo contra mim, ninguém vai acreditar em vocês.